Já a seguir, o Semanário Económico. PNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, já está com o Semanário Económico e, como tem sido característico, uma série de informações úteis e oportunas irão decorrer ao longo destes 60 minutos, sensivelmente, de duração do nosso programa. Irei dar mais pormenores sobre esse aspecto quando fizer a chamada para os nossos títulos noticiosos preparados já no alinhamento para esta edição, que contará com um tema de fundo, a indústria extrativa em África. Há de se recordar que este é título de uma obra recentemente lançada, tornada a público muito recentemente, da autoria de António do Rosário Nikice. Vamos analisar o conteúdo desta matéria, deste trabalho de índole acadêmico. António Nikice já está aqui em estúdio para com ele compulsarmos então sobre o trabalho que realizou e vermos as diferentes dimensões de análise que o mesmo comporta e a sua execuibilidade nas condições presentes e futuras de Moçambique no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável da sua indústria extrativa. Para já, a sua atenção aos títulos da presente edição. Projeto Conecta Negócios. Insuficiência de formadores e formandos pode comprometer programa de capacitação de micro, pequenas e médias empresas em número desejado. Nós estamos a falar de formação e nas nossas metas de formação, primeiro não conseguimos formar o número de formadores que nós precisamos. Estou com receio de que essa dificuldade de não termos conseguido formar um número suficiente de formadores se vai refletir mais tarde na incapacidade de formar o número de empresas previstas. Sem política de conteúdo local, Moçambique não tem como monitorar a interação entre micro, pequenas e médias empresas e megaprojetos em matéria de negócios. Atuar sem nenhuma legislação é extremamente difícil. Ficamos ao sabor e aos prazeres das grandes concessionárias e isso é muito difícil. É muito difícil. Se não se vão com um projeto, não há abertura. Mas se for um mandatório derivado da lei, aí a situação já é diferente, porque ele tem que obedecer à lei e seguindo o que está na lei fica mais fácil. Alfândegas capacitam-se em matéria de certificado de origem, ação contida no projeto Promove Comércio. O objetivo geral é abrangirmos aproximadamente cerca de 100 funcionários das alfândegas, também atrair mais interesse ao nível do setor privado para essas oportunidades que o Acordo de Parceria Econômica entre Moçambique e a União Europeia oferece ao país, porque isto vai ajudar no crescimento da nossa economia na medida que nós podemos importar produtos de diferentes categorias para podermos massificar a nossa indústria nacional. Banco Vista, pequenas e médias empresas no centro das suas atenções. O sujet, c'est un sujet qui est toujours abordé sous l'image que nous paraît pas être un sujet pertinent. Fala-se que o acesso ao financiamento, os bancos não emprestam dinheiro, há sempre um bode expiatório, os bancos não querem emprestar. A questão que nós colocamos é, ao contrário, a abordagem é diferente. Por que é que os bancos não financiam? E não está cette analyse do sujet. E o professor Dr. António Nikice está exatamente aqui em minha frente e é com ele então que vamos abordar esta situação da indústria extrativa em África, se bênção, se maldição. Doutor, bem-vindo ao Semanário Económico.
tive a oportunidade de ler a sua exaustiva obra. Imagino o trabalho que foi para si como autor. Se nós que somos os leitores já nos é feito um desafio na interpretação do que aqui está. Começo-lhe pela pergunta, o que motivou a si, um homem da ciência, político, que é deputado, e um homem também, digamos assim, da economia como tal, na medida em que é economista, o que é que motivou a escrever esta obra? Bom, o primeiro aspecto mais importante é preciso reconhecermos que o continente africano tem recursos abundantemente incomensuráveis na dimensão da indústria extrativa, e o continente só pode desenvolver com ciência e conhecimento. E, portanto, este é um tema candente, muito atual, e que demanda pesquisas, demanda investigação para que, sobretudo, a juventude atual e as gerações vindouras possam se apropriar destes factos. Então, a maior motivação tem que ver com a necessidade de trazer ao debate aspectos nevrálgicos que têm que ver com a indústria extrativa em África, em particular em Moçambique. Como sabe, temos um boom considerável na indústria de hidrocarbonetos e está aí o debate. Sim, há todo um contexto, efetivamente, para que o tema seja realmente oportuno. Tenho aqui comigo precisamente a obra e vejo este destaque, bênção ou maldição. A pergunta que lhe faço nesse contexto é que o título realmente sugere esta dicotomia entre bênção e maldição em relação à indústria extrativa em África. O que lhe levou a escrever este título ou a colocar este título precisamente para esta obra? É um facto incontornável, não é? Tem que ver com o reconhecimento de que a África, desde os primórdios, incluindo a passagem pela Revolução Industrial, a área de commodities, a área da indústria extrativa foi sempre de destaque. Então, se nós factualmente temos recursos naturais, temos uma indústria extrativa que pode alavancar o desenvolvimento socioeconômico do continente, Moçambique em particular, então a questão que se coloca é por que de facto este processo não corre com a devida naturalidade, não é? Por que a África continua a ser um mero continente exportador de matéria-prima e não temos ainda de forma muito mais efetiva o despoletar do processo de industrialização e, naturalmente, por via da industrialização, o desenvolvimento que se prevê em toda a estrutura, em toda a cadeia de valor. E como é que vê, já lá vamos então perceber as ideias que tem relativamente a esse aspecto que esteve aqui a referir, mas insisto, nesta altura, como é que vê essa dualidade, digamos assim, em países como Moçambique, essa dicotomia, bênção, maldição? Sim, o facto é que temos recursos em abundância, não é? Agora, como é que a parte da bênção? Exato, é a parte da bênção. Portanto, como continente, somos abençoados porque temos, diferentemente dos outros continentes, recursos naturais em abundância, é uma indústria extrativa com potencial, mas, entretanto, temos aqui um dilema. Grande parte dos países ao longo do nosso continente que têm estes recursos, tem lá instabilidade política, tem guerras, não usufruem, na verdade. Exato, e continuam. Pelo contrário, torna-se fonte de instabilidade. Exato, de maldição. E no final do dia, o que nós queremos é que estes recursos sirvam aos interesses das comunidades, sirvam aos interesses dos nossos países, das nossas economias e do nosso continente. E vamos tentar perceber como é que se explora essa fonte, mitiga-se o risco da maldição e se explora a fonte da bênção. Este é o tema do fundo preparado para esta edição do Semanário Econômico, com Antônio Nikice, autor
da obra recentemente lançada no país, Indústria Extrativa em África, Bênção ou Maldição. Um tema sugestivo para conhecer os contornos mais adiante no tema de fundo da presente edição. Para já, então, chama a sua atenção aos títulos dos temas informativos preparados para a presente edição. Presente em Moçambique desde 2007, já lá vão 17 anos sensivelmente, o M-Pesa, o serviço de pagamento, carteira móvel conexo à rede de telefonia móvel Vodacom, considera Moçambique um projeto estruturante no seu portfólio e que o mesmo deverá conhecer nos próximos tempos desenvolvimentos significativos do ponto de vista da disponibilidade de mais serviços para efeitos de pagamentos e transações eletrônicas através desta carteira móvel. Já atingimos, eu diria quase, podemos assumir isso, 100% de toda a gente em Moçambique tem uma conta. Agora é preciso pôr essas pessoas a usar mais essa conta para serviços financeiros digitais. Porque também ainda há pouco vimos nas estatísticas da GSMA que o uso de moeda eletrónica ou das carteiras de moeda eletrónica, a maior parte das transações, há pouco tempo era cerca de 70%, são o chamado cash-in, cash-out. Alguém vai a um agente pôr dinheiro para transferir para alguém ou para fazer um pagamento a alguém e essa pessoa vai correr a um agente levantar o dinheiro. O que nós temos que mudar é esta tendência e fazer com que esse dinheiro continue a circular dentro do ecossistema digital, seja dentro da própria carteira, neste caso o M-Pesa, ou seja através da interoperabilidade com qualquer outro serviço financeiro digital no país. O projeto Conecta está com déficit de formadores. Esta situação poderá ter impacto no alcance das metas propostas pelo projeto para capacitar as pequenas e médias empresas em ferramentas essenciais de gestão. O Conecta diz que está com insuficiência de formadores. Os executores são empresas contratadas. As empresas contratadas até agora dizem que essa questão de não termos conseguido formar um número planificado de formador não vai ter um grande impacto na formação das empresas. Operadores do setor extrativo nacional consideram que o atraso na aprovação da lei do conteúdo local poderá estar a proporcionar uma situação desvantajosa para as pequenas e médias empresas nacionais no aproveitamento de oportunidades, porque consideram que estas oportunidades começam a estar presentes já nas fases de pesquisa e prospecção. Portanto, a lei poderia acautelar de melhor forma o conteúdo local a partir das fases de incepção dos projetos. Infelizmente, neste momento, não temos ainda uma lei de conteúdo local, mas está na forja a política. Foi lançado um concurso pelo Conecta Negócios, visando identificar a entidade que vai elaborar ou vai trabalhar na elaboração da política de conteúdo local. São instrumentos necessários que poderão, de facto, ajudar a institucionalizar-se o conteúdo local em Moçambique, regrando e podendo, assim, fazermos uma monitoria mais saudável. O projeto Resargent, desenvolvido por moçambicanos na diáspora, quer se assumir como uma plataforma de atração de investimento estrangeiro para o país, fundamentalmente centrado no setor do turismo. I think it's important for us to know that in these modern times, almost every economy in the world are impacted successfully by the participation of their diaspora. Este é o Semanário Econômico. O projeto Conecta, criado com o apoio do Banco Mundial para financiar o empoderamento financeiro e outras competências de gestão às micro, pequenas e médias empresas, por forma que estas se integrem de forma vantajosa na cadeia de valor dos megaprojetos,
está a enfrentar uma dificuldade significativa que tem que ver com a disponibilidade, ou melhor, a indisponibilidade de formadores para ministrarem as diferentes competências necessárias aos gestores e empreendedores das micro, pequenas e médias empresas. A situação ameaça mesmo o incumprimento de metas por parte do projeto. O Conecta Negócios, projeto do governo titulado pelo Ministério das Finanças, foi desenhado para fortalecer o desempenho das micro, pequenas e médias empresas através da promoção de ligações económicas. Os programas desta instituição incidem sobre empresas baseadas nas províncias de Tete, Nampula e Cabo Delgado. Nas suas ações, o Conecta Negócios diz que atua em sintonia com a IPEM, instituição pública que se dedica ao incentivo, implantação, consolidação e desenvolvimento de empreendimentos de pequeno porte em Moçambique. Programa de 6 anos, o Conecta Negócios já está em marcha, com as ações agora centradas no recrutamento de formadores. A grande dificuldade que eu espero que vamos ter, ela já se começa a manifestar, é que nós estamos a falar de formação e as nossas metas, nas nossas metas de formação, primeiro não conseguimos formar o número de formadores que nós precisamos, ok? E estamos, pelo menos eu pessoalmente, estou com receio de que esta dificuldade de não termos conseguido formar um número suficiente de formadores se vai refletir mais tarde na incapacidade de formarmos o número de empresas previstas. Pode-se colocar várias especulações, digamos assim, que a publicitação não foi suficiente, que as províncias por onde nós vamos fazer a formação não são convidativas, não sei. Dos 90 formadores esperados, apenas 61 foram conseguidos. Apesar de serem poucos, isso não intimida os executores contratados para darem cursos de formação. Os executores são empresas contratadas. As empresas contratadas até agora dizem que essa questão de não termos conseguido formar um número planificado de formadores não vai ter um grande impacto na formação das empresas. Mas afinal, quantas empresas o Conecta espera ter no final do seu programa? As metas são 10 mil empresas formadas na base. Depois, os números vão diminuindo à medida que vamos subindo, porque a ideia que está por trás disso é gerar competição, gerar concorrência. Como? Fazendo com que as pessoas comecem numa escala maior, depois vão sendo, digamos assim, selecionadas, é mais ou menos esse o termo mais correto, selecionadas aquelas empresas que vão demonstrar melhor desempenho ao longo do processo. O processo de seleção será apertado. No final, apenas 800 empresas deverão ter acesso ao financiamento e, neste aspecto, a seleção terá em conta alguns pré-requisitos. É um projeto ambicioso, é um projeto complexo, devido às valências que intervêm. Por quê? Porque, para além de formação, temos depois a questão do género, a questão de inclusão feminina, a questão, no caso de Cabo Delgado, a questão do apoio aos deslocados, a questão do terrorismo, que também não passou despercebido do projeto. Então, é um desafio enorme. No total, as empresas vão disputar 25 milhões de dólares com a inclusão da sempre esquecida província de Niassa. Há muita pressão, digamos assim, para que o projeto abarque Niassa, mas originalmente não abarcava, não incluía Niassa. Então aí está a ser desenhada agora uma janela extra, ou uma janela especial de 2 milhões e meio de dólares. Então, no total, são 25 milhões de dólares. O dinheiro que financia o programa Conecta Negócios vem do Banco Mundial, estará domiciliado no Banco de Moçambique. O financiamento está na categoria de fundos perdidos. Contudo, há uma particularidade para cada uma das duas vertentes de empresas que forem a beneficiarem de financiamentos. Na categoria de empresas que forem elegíveis e que fornecem insumos aos megaprojetos, o Conecta vai compartilhar no financiamento em cerca de 70%. E já as empresas, no caso, lojas ou outros negócios que servem as populações ao redor dos megaprojetos, o financiamento será 100%. A inexistência de uma lei de conteúdo local está a proporcionar um desperdício de oportunidades para as pequenas e médias empresas, na perspectiva de estas se integrarem na cadeia de valor
dos megaprojetos. Consideram os operadores deste segmento que, mesmo nas fases de pesquisa e prospecção, há oportunidades significativas que precisam de ser aproveitadas, mas a inexistência desta lei não proporciona essa oportunidade. A política de conteúdo local é uma iniciativa que visa promover o desenvolvimento de fornecedores e a utilização de recursos locais em projetos de investimento. Infelizmente, neste momento, não temos ainda uma lei de conteúdo local, mas está na forja a política. Foi lançado um concurso pelo Conecta Negócios, visando identificar a entidade que vai elaborar ou vai trabalhar na elaboração da política de conteúdo local. São instrumentos necessários que poderão, de facto, ajudar a institucionalizar-se o conteúdo local no Moçambique, regrando e podendo, assim, fazermos uma monitoria mais saudável. A elaboração da política de conteúdo local vai atrasada. Com alguns projetos de pesquisa e desenvolvimento concluídos, Moçambique já devia estar no patamar de teste deste instrumento, que se espera venha incrementar a interação entre os megaprojetos, no caso da indústria de petróleo e gás, e as micro, pequenas e médias empresas nacionais. É uma questão de imprimirmos uma maior dinâmica para fazermos o acompanhamento devido desses projetos, sob pena e risco de irmos perdendo todas as grandes oportunidades. Onde é que temos mais vantagem? É na fase de pesquisa e na fase de desenvolvimento. Quando os empreendimentos passam à fase de produção, há uma redução de oportunidades com que se poderia dar maior sustentabilidade e aproveitamento para as empresas moçambicanas. Esta é uma oportunidade que se espera de grande impacto no fortalecimento das micro, pequenas e médias empresas, com ganhos esperados na economia e desenvolvimento do país. Esta é uma oportunidade de criar essa musculatura. O conteúdo local visa essencialmente criar capacidade das pequenas e médias empresas, criar-lhes o acesso ao financiamento para que elas possam desenvolver. A acontecer o conteúdo local de forma efetiva, há o crescimento automático dessas pequenas e médias empresas, porque elas vão ter que se esforçar para fazer parte desta avalanche e só com uma musculatura um bocado mais forte permite que tenhamos uma economia também mais robusta. Para já, não há prazos à vista. Tudo depende da entidade que for selecionada para desenhar a política de conteúdo local. É um pouco difícil de precisar, tem agendas para cada uma das instituições intervenientes. Neste momento a política ainda está a identificar quem é que vai elaborar e isso depende do Tribunal Administrativo. Logo que tivermos, temos que embarcar imediatamente para o desenvolvimento dessa política e quem sabe a seguir para a lei de conteúdo local. Na perspectiva do que se pretende, deverão caber na futura lei oportunidades que os megaprojetos geram nas suas diferentes fases de implantação. Olhar para o conteúdo local numa perspectiva mais global, em que todas as indústrias possam contribuir. Temos as PMEs de especialização, mas temos aquelas que são genéricas e é preciso olharmos para as oportunidades que toda a cadeia de desenvolvimento possa oferecer para estas pequenas e médias empresas. O desenvolvimento do projeto de gás natural da bacia de Rovuma e a grande expectativa que este está a gerar pressionam. Contudo, o país não quer assumir o risco de navegar à vista e sem instrumentos calibrados. Atuar sem nenhuma legislação é extremamente difícil. Ficamos ao sabor e aos prazeres das grandes concessionárias e isso é muito difícil. É muito difícil. Se não se vão com um projeto, não há abertura. Mas se for um mandatório derivado da lei, aí a situação já é diferente, porque ele tem que obedecer à lei e seguindo o que está na lei fica mais fácil. Liderado pelo Ministério dos Recursos Minerais e Energia, o Grupo de Trabalho para a Questão de Política sobre Conteúdo Local integra o Instituto Nacional de Petróleo, Ministério da Agricultura, Secretaria de Estado do Ensino Superior e Técnico Profissional, Ministério da Indústria e Comércio e Ministério das Finanças. A diáspora moçambicana nos Estados Unidos, México e Canadá está interessada em investir no seu próprio país, quer desta forma ajudar nos esforços ou contribuir nos esforços de desenvolvimento socioeconômico. Com efeito, estão a mobilizar parceiros para que a curto prazo sejam implantados projetos de investimento, sobretudo afetos ao setor do turismo. Nos Estados Unidos, México e Canadá, a diáspora ganha cada vez mais consciência da falta que faz do seu contributo, entre outras necessidades, para o desenvolvimento do seu país, Moçambique, agregada no denominado movimento Resurgence, o mesmo que ressurgimento,
A diáspora e seus amigos, incluindo americanos e jamaicanos, recentemente escalou Maputo, determinada a criar fundações para a maior exposição do país, suas potencialidades e necessidades. A ideia da Resurgence é as diásporas africanas pelo mundo fora olharem para o continente africano como ponto de crescimento, férias e investimento, acima de tudo. Aqui em Moçambique é o mesmo objetivo, a diáspora moçambicana que está fora, e nós temos orgulho de dizer que estamos unidos com as diásporas em várias partes do mundo, é olharmos para também o nosso Moçambique como ponto de destino para nós próprios e os nossos amigos, e daí trazendo os nossos amigos de lá de onde estamos, de férias, investimentos, e trabalharmos em conjunto. Que a diáspora seja ponte de união entre os nossos países de acolhimento e os nossos países de origem. Acolhida em países de pujança econômica de primeiro nível, a diáspora avalia o seu capital e conclui que tem muito para dar à sua pátria, Moçambique. Muitas das partes do mundo são conhecidos melhor do que o nosso Moçambique. É por isso, hoje, decidimos que vamos levar esta Resurgence para Moçambique, para introduzir o nosso país, para o desenvolvimento da economia, que é para nós também igualarmos para eles, como os outros também que têm essas oportunidades. Podemos facilmente apoiar os nossos irmãos que querem fazer negócios, conectar com os outros, porque sabemos como é que falam, o que gostam, facilita um bocadinho. Dominar os segredos do mundo investidor é um trunfo, e se houver quem pode transmitir esse conhecimento, melhor ainda, pois cria em quem se interessar competências apropriadas para penetrar no mundo dos negócios. Quanto a estes aspectos, a Resurgence diz estar pronta para prover as ferramentas necessárias. Neste momento é capacitação e potenciação das pequenas e médias empresas, a área turismo, que é muito importante e é um fator de desenvolvimento, principalmente em Moçambique. Nós temos aquilo que chama 30 Second Elevator Pitch. É muito poderoso. Eu própria tenho dificuldade do 30 Second Elevator Pitch. Portanto, é uma apresentação de algo em 30 segundos para criar ao outro curiosidade e a ansiedade de saber mais. No seio deste grupo de amigos de Moçambique, há uma figura que se destaca e que influencia os membros desta comunidade a interessar-se mais pelo nosso país. Considerado entusiasta de Moçambique, o também fundador do movimento Resurgence tem um propósito para com o nosso país. I think it's important for us to know that in these modern times, almost every economy in the world are impacted successfully by the participation of their diaspora. Sanders também vinca a formação de micro, pequenas e médias empresas como pilar para seu crescimento e consequente desenvolvimento do país. O Banco Société Générale deu lugar ao Banco Vista Group. Trata-se de uma operação que resulta da compra de 65% da participação do Banco Vista, neste caso junto ao Grupo Société Générale. Quer dizer que o Banco Vista já está operacional. Este evento de compra e venda, este evento de incorporação aconteceu há sensivelmente 9 meses. Informações em posse do Semanário Econômico indicam que o Banco Vista Group vai expandir o seu portfólio para os ramos do seguro e imobiliário. Após concluir a compra de 65% da filial francesa Société Générale, o Banco Vista estreia-se em Moçambique, fixando o domínio da praça financeira nacional por interesse extracontinental como elemento diferenciador que vai explorar para acelerar a inserção e o sucesso da instituição. Nós no Grupo Vista temos a convicção de que, por sermos africanos, conhecemos melhor os nossos países, os nossos mercados, os nossos povos, do que grupos financeiros que possam vir do exterior do continente. É isto que nós queremos capitalizar, o nosso conhecimento da África, do mercado, dos povos, das pessoas,
E os nossos colaboradores são provenientes, fizeram carreiras em grandes grupos internacionais da finança internacional e decidiram deixar essas carreiras para se juntar ao nosso grupo porque acreditam no nosso projeto e querem nos apoiar naquilo que são os nossos objetivos. Para o banco, Moçambique atravessa um momento econômico promissor, razão que pesou nos seus planos de expansão para este mercado. O Grupo Vista em Moçambique tem vários leques de atividades que pode fazer e que pretende fazer. Primeiro, o acompanhamento das empresas. Acompanhamento no seu dia a dia, na sua gestão, nas suas necessidades, em termos de financiamento, tanto grandes empresas como as pequenas empresas, mas também nos particulares, as pessoas, o que é que precisam, quais são as suas necessidades. Tradicionalmente dedicado à banca a retalho, o Vista diz que vai expandir seu portfólio de serviços e produtos em Moçambique. Não há muito financiamento que a área imobiliária. Queremos trabalhar na área imobiliária, nos projetos de construção ou de aquisição de moradias, de construção de residências. É uma vasta área de setores em que nós pretendemos apoiar e fazer o acompanhamento dos nossos clientes. No leque dos riscos, o banco elenca a estabilidade política como fator central para o sucesso dos seus negócios em Moçambique e noutros países africanos onde tem interesses. Fizemos um estudo bastante sério sobre as oportunidades e o potencial que existe em África subsaariana, sobretudo, mas em Moçambique em particular. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que temos acompanhado um pouco também a visão dos dirigentes do país, o que eles pretendem, os planos que o país tem, e isto são aspectos que nos tranquilizam de que, embora sempre possam existir riscos, há confiança, há condições mais do que suficientes para nós darmos continuidade a este projeto aqui em Moçambique. Após concluir a compra de 65% da filial francesa Société Générale, o Banco Vista estreia-se em Moçambique, fixando o domínio da Praça Financeira Nacional por interesse extracontinental como um elemento diferenciador que vai explorar para acelerar a inserção e o sucesso da instituição. A sua atenção agora ao nosso relance pelo plano internacional da atualidade econômica e de negócios. Em matéria de dinamização do comércio, as alfândegas são tidas como um elemento central na aplicação de procedimentos aduaneiros nos postos de travessia dos bens e serviços, contribuindo assim para a dinamização da economia e do desenvolvimento. Esta responsabilidade justifica a inclusão das alfândegas no Promove Comércio, projeto firmado entre o Governo de Moçambique e a União Europeia para permitir que produtos nacionais tenham acesso preferencial ao mercado europeu. Mas para se ter acesso ao mercado europeu, tem de ter domínio de determinadas regras aduaneiras sobre as quais operacionais alfandegários já estão a ser capacitados. É um programa que tem em vista apoiar a Direção-Geral das Alfândegas na implementação das regras de origem, regras de acumulação, decisões antecipadas e decisões vinculativas. E é disso mesmo e muito mais que se espera dos agentes, ora em capacitação, para que o reforço das suas competências em matéria fiscal impacte na dinâmica económica do país, das empresas e na melhoria do ambiente de negócios em Moçambique. Também atrair mais interesse ao nível do setor privado para essas oportunidades que o Acordo de Parceria Econômica entre Moçambique e a União Europeia oferece ao país, porque isto vai ajudar no crescimento da nossa economia na medida que nós podemos importar produtos de diferentes categorias para podermos massificar a nossa indústria nacional. O consultor do projeto Promove Comércio acompanha todo o processo de formação e faz questão de sublinhar o fator determinante para que o comércio flua de Moçambique para a União Europeia e vice-versa. Rules of origin are basically a passport for a product to enter Mozambique free of import duties or import taxes. Em vigor desde 2021, o projeto Promove Comércio é financiado em 6,5 milhões de euros pela União Europeia, sob execução da UNIDO, Agência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial. O projeto conta com a parceria do Ministério da Indústria e Comércio e da Direção-Geral das Alfândegas. Entre os vários objetivos que persegue, o Promove Comércio deve contribuir para a melhoria do comércio, estímulo à competitividade industrial, incremento do acesso ao mercado para as cadeias de valor prioritárias com potencial para exportação para a União Europeia. O Promove Comércio beneficia as províncias de Maputo, Nampula e Zambésia. A inclusão financeira marca atualmente uma nova era dos serviços financeiros, em que, além do acesso, o uso de soluções digitais e seu impacto na qualidade de vida das pessoas são presentemente as principais preocupações das fintechs.
Esta foi a principal constatação revelada durante a segunda edição da conferência M-Pesa FinTalks. Neste mesmo evento, a colaboração e inovação foram destacados como elementos-chave para o desenvolvimento de iniciativas de inclusão financeira. As recomendações vertidas neste encontro foram explícitas e incentivam as universidades a apostarem na criação de massa crítica em áreas das TIC, desafiando os formandos a criarem soluções para os problemas reais, por reconhecer que há na juventude um grande capital de geração de startups eficientes para o desenvolvimento e inclusão financeira. Os donos da era digital são os jovens, e são os jovens que têm que nos dizer como é que eles querem efetivamente utilizar as soluções. O nosso futuro daqui a 10 anos não vai haver tantas agências bancárias, os ATMs vão desaparecer, os telemóveis eventualmente vão desaparecer ou vão ficar cada vez menos, os dispositivos vão estar incorporados em nós próprios, nós vamos vestir esses dispositivos e vamos interagir com linguagem natural, através de inteligência artificial, e com isso fazemos, transfere 1000 meticais para o Sérgio Gomes. E apenas o meu assistente pessoal diz, ok, transferência concluída, diga a palavra passe, por exemplo. E a minha voz é automaticamente reconhecida para ser uma prova de que sou eu que estou a dar a transação. No entanto, os operadores do ramo de telefonia móvel reconhecem o papel do Banco de Moçambique enquanto regulador do sistema financeiro na criação de plataformas de aceleração de soluções tecnológicas financeiras. O papel do Banco Central neste processo, destacaram, cria abertura para acolher continuamente as propostas de resposta aos desafios do setor financeiro nacional. A segunda edição da conferência M-Pesa FinTalks foi realizada priorizando matérias sobre inclusão financeira para o impulso e uso de serviços financeiros através da colaboração e inovação. Além das experiências globais e continentais africanas ligadas à inclusão financeira, a segunda edição do M-Pesa FinTalks discutiu questões do mercado moçambicano, género, crescimento equitativo, evolução do Sistema Nacional de Pagamentos e seu impacto na inclusão financeira. Foi igualmente realçado o uso dos serviços financeiros através da colaboração e inovação. A realização do evento coincidiu com a celebração dos 11 anos do M-Pesa, atividade do setor privado, com crescimento contínuo, mas a um ritmo mais lento. Fechamos o bloco da atualidade informativa aqui no Semanário Econômico. Fazemos um curto intervalo onde mudaremos de set para irmos ao tema de fundo com o Dr. António Nikice. Conforme anunciado no início do programa, vamos nos debruçar sobre a sua obra recentemente lançada, Indústria Extrativa em África, Bênção ou Maldição. Vamos a este tema com António Nikice mais daqui a pouco, após o intervalo. Este é o Semanário Econômico. Bom, vamos então, e já estamos na verdade no tema de fundo com António Nikice para olharmos para a indústria extrativa, conforme tem tido a oportunidade de acompanhar aqui no Semanário Econômico e eventualmente em outras fontes, a indústria extrativa está no centro do debate sobre o processo econômico de Moçambique. Mesmo porque alguns atribuem o fato da nossa economia estar a crescer a 2 velocidades. Isso não é mentira, é mesmo uma realidade. Há uma economia de Moçambique com a indústria extrativa, há outra economia de Moçambique sem indústria extrativa. E o panorama nas duas situações é relativamente diferente. Não é isso que vamos discutir, mas queria apenas trazer esse aspecto para realçar a pertinência desta obra e desta conversa, sobretudo com António Nikice. António Nikice, já tínhamos falado das suas motivações e paramos ali na dicotomia bênção e maldição, que é uma discussão fundamental hoje em dia quando se quer processar a transformação das economias
como Moçambique, e que são abençoadas já agora, são abastadas por recursos naturais, mas e depois não há aquela transformação estrutural na economia com base nesses recursos. Do seu ponto de vista e de acordo com a pesquisa que realizou e conforme refere na própria obra, em que situações a indústria extrativa tem sido uma bênção para os países africanos e quando é que ela se transforma em maldição? Bom, está a falar de aspectos geopolíticos e geoeconômicos da indústria extrativa, que estão bem estruturados na obra. O pressuposto é que o fato de nós termos recursos abundantemente incomensuráveis, seja na área de hidrocarbonetos, seja na área de minerais, já é uma bênção. E como eu dizia, há continentes que não têm estes recursos. Mesmo os grandes países de referência em termos de desenvolvimento, olhar para o Japão, por exemplo, são ilhas de montanhas, a Suíça, Taiwan, tem praticamente o know-how no epicentro, tanto conhecimento, e depois tem a indústria do turismo e a diversificação da economia. Então, eu penso que, no caso de Moçambique, a bênção terá que ver com a definição clara de políticas, isso se aplica também para o continente africano, que permitem a diversificação da economia. A agricultura continuará a ser um pilar incontornável por aquilo que é o efeito multiplicador que ela gera em toda a cadeia portanto, da economia, desde o processo de produção, o processo de processamento, de transformação e comercialização. Como sabe, um dos grandes desafios que nós temos em África, se olhar para os indicadores, para o PIB, tem a ver necessariamente com o facto de termos ainda uma balança de pagamentos deficitária, ou seja, nós importamos mais do que exportamos. É preciso inverter esse elemento estratégico para permitir que os países africanos consigam arrecadar mais divisas e essas divisas possam circular no mercado e isso possa criar valor acrescentado tanto em todos os outros subsetores. Portanto, a maldição tem que ver com o fato de, em algum momento, as políticas associadas a esse processo de exploração da indústria extrativa estarem desconcertadas, mas também há questões ligadas à governação e há elementos claros que têm sido chamados à colação ligados à corrupção. E na indústria extrativa isso tem várias formas de manifestação que de alguma forma mutilam o processo de desenvolvimento que deveria em primeira fase beneficiar as próprias comunidades. Que se as comunidades onde jazem, onde têm este potencial de recursos, não se sentem privilegiadas, não usufruem deste potencial, então aí há de fato elementos bastantes para que possa gerar alguma instabilidade, algum desconforto e até, se não é endógeno, pode ser motivado por alguma razão exógena que vai, de alguma forma, interpelar, interceptar, manipular as comunidades para que se rebelem e isso gerar focos de tensão, como temos estado a acompanhar em vários países africanos onde há recursos em potencial, sim, há de fato aí uma associação à instabilidade. E Cabo Delgado, que é mesmo aqui... É um exemplo paradigmático disso. Exatamente. Quer dizer então que Moçambique está a viver uma situação já, tocando no aspecto de Cabo Delgado, já está numa situação de maldição dos recursos. Bom, colocando em evidência o trabalho científico que fez. Podemos, e em conformidade com as hipóteses que nós lançamos, chegar à conclusão de que, de fato,
se não estiverem acauteladas todas as questões geoestratégicas de segurança, a abundância de recursos, no nosso caso, pode de fato degenerar para esta situação de maldição. Porque estamos a falar de 180 trilhões de pés cúbicos de gás só na bacia do Rovuma. Então, se nós tínhamos em Palma, tínhamos em Mocimboa da Praia comunidades pacatas a viverem da agricultura e da pesca, a questão que não quer calar, que se coloca, é porque que hoje vamos ter, de fato, esta incursão terrorista. Sabemos que o terrorismo é um fenômeno transnacional, portanto, não é necessariamente uma incursão endógena, tem que ver com outros atores externos e uma agenda também externa que visa, essencialmente, inviabilizar que Moçambique possa desfrutar destes recursos. Estatisticamente, já está documentado, que Moçambique passa a fazer parte dos Big Five, ou seja, é um player mundial no que diz respeito à indústria de hidrocarbonetos, em particular do gás natural liquefeito. Portanto, a questão é esta. Temos recursos capazes de despoletarem sinergias, despoletarem oportunidades para que as pequenas, médias empresas... Esta situação, pela história, pela análise histórica que possa ter feito no âmbito do trabalho de pesquisa que conduziu à sistematização desta obra, é uma situação reversível ou ela tende a tornar-se uma doença crônica com a qual temos que conviver para sempre? Não, é uma situação reversível, né? E acho que os esforços, é preciso saudar os esforços que estão em curso, garantir a segurança, tranquilidade e ordem pública sejam de fato restaurados para permitir que o desenvolvimento esteja lá a acontecer. O facto é que não há desenvolvimento sem segurança. Ou seja, a condição sine qua non para atrair investimento direto estrangeiro é a segurança. Ninguém vai colocar os seus recursos por dinheiro aqui no país se nós não tivermos criadas as condições elementares de segurança. Então, já era previsível, sendo certo que Moçambique tem recursos na dimensão de um player internacional, que estes eventos pudessem ocorrer. E aí haveria, naturalmente, que se potenciar os aspectos geoestratégicos de segurança para impedir qualquer tipo de ameaça, assegurando a integridade territorial e a soberania do Estado, até porque, no nosso contexto, sendo Moçambique um país com um elevado nível de porosidade fronteiriça e tem uma costa de cerca de 3.000 quilômetros, já era previsível que, se nós não tivermos em terra, mar, incluindo espaço aéreo, fluvial, lacustre, garantias efetivas de meios que possam prevenir de forma proativa qualquer tipo de ameaça externa, poderíamos estar diante desta situação. Portanto, e agora o que nós temos que fazer é correr contra o prejuízo e trazer de volta a estabilidade, a segurança, para que as comunidades também sintam-se confortáveis com o potencial de recursos que nós temos. Abrindo mais uma página do livro, aliás, muitas páginas, como é que avalia a situação atual da indústria extrativa em Moçambique? Quais são os principais desafios que esta indústria enfrenta atualmente? Temos vários desafios, um dos quais interessa referenciar é relacionado com a questão do conteúdo local. Nós temos vários dispositivos legais, temos vários instrumentos de políticas públicas que incentivam, que atraem o investimento direto estrangeiro, mas é preciso que as pequenas e médias empresas participem deste processo, estejam lá devidamente mapeadas a prestarem serviços, e não faz sentido que as indústrias intermédias, vamos lá, mesmo na área do catering, ainda tenhamos que importar serviços para prover as multinacionais que estão a operar
neste segmento. Não faz sentido que a indústria de reparação, de concertação de qualquer que seja o serviço tenha que ser tida e achada na dimensão de empresas estrangeiras. É preciso que haja aqui sinergias, mesmo que tenhamos que caminhar num modelo de joint ventures, mas o conteúdo local, as empresas nacionais devem estar devidamente... O que é que está a impedir isso? No quadro que orienta o processo de conteúdo local, persiste esta lacuna da ausência da lei. Do seu ponto de vista, é essa ausência da lei que está a inibir uma participação muito mais superior do que aquela que temos hoje em dia das empresas moçambicanas associadas aos megaprojetos, portanto, de uma maior expressão do conteúdo local? Pode ser, é uma hipótese muito real, porque se nós não tivermos um quadro jurídico legal que faz o enforcement, que dá esta cobertura para que seja de facto observados esses aspectos e a atuação das pequenas e médias empresas tenham cobertura jurídico-legal, haja observância desses pressupostos, naturalmente que não haverá interesse. É preciso frisar que a indústria extrativa é um negócio. Estas commodities, não é? Por que que nós temos ainda o continente africano como um mero abastecedor de matéria-prima? Abastecedor de matéria-prima. Então, há um objetivo, claro, de perpetuar para que assim seja, porque as multinacionais não estão interessadas em desenvolver o continente, não estão interessadas em desenvolver Moçambique, estão interessadas em fazer dinheiro e o que lhes interessa é o recurso que nós temos. Agora, nós como país, nós como continente, é que temos que dotar o nosso país, o nosso continente de mecanismos jurídicos e legais e ambiente de negócio que se conforma com o compliance das normas internacionais, que obriga que se respeite também o conteúdo local, para que deste processo, até porque os recursos naturais são esgotáveis, o país tenha ganhos que sirvam os interesses atuais, os desafios atuais da nossa economia e os vindouros. Porque se esses recursos são esgotáveis e nós não tivermos mecanismos ou medidas de políticas públicas e legais que permitem a intervenção dos atores internacionais em respeito aos nacionais, vamos ter uma situação... E está-nos a faltar discernimento para criarmos essa situação? Penso que há uma consciência política e este exercício me parece que é irreversível, terá que acontecer, porque se nós temos que consolidar a teoria da bênção, teremos que respeitar, portanto, que de fato parte destes ganhos sirvam os interesses das comunidades. Então nós temos que criar condições para que o gás, sobretudo os derivados do gás, os derivados do petróleo, sirvam os interesses de um país em vias de desenvolvimento, como é o caso de Moçambique, de um continente com desafios que tem, do ponto de vista macroeconômico, porque, como nós sabemos, dos derivados do petróleo, conseguimos ter fertilizantes, que são muito necessários para a nossa agricultura. Isso. Conseguimos ter, e penso que deve ser o último produto acabado do petróleo, é o alcatrão, que deve servir naturalmente para aquilo que são os desafios na área de infraestruturas, sobretudo das vias de acesso, estradas e pontes. Então, estas indústrias complementares devem efetivamente emergir por conta de termos um recurso primário, matéria-prima localmente. É aí onde eu falo, a dada altura, num dos capítulos do livro, sobre o processo de industrialização e diversificação da economia. Voltarei a esse aspecto. Queria recuar uns minutos na nossa conversa, porque estávamos a falar dos desafios desta indústria que Moçambique enfrenta na otimização desta indústria.
Nessa discussão emerge uma temática central que tem que ver com a política fiscal e royalties associadas. A sua obra também percorreu este aspecto. Nas pesquisas que efetuou, consegue concluir uma proposta da estrutura fiscal que seja a mais aplicável, a mais ajustada, a mais racional para a indústria extrativa em Moçambique? Bom, o modelo que é mais acertado de gestão dos recursos provenientes da indústria extrativa através de impostos fiscais é o que nós conceptualizamos em Moçambique, que é um modelo que também serviu e serve muito bem noutras latitudes, noutras realidades, é o modelo do Fundo Soberano. O Fundo Soberano é um instrumento de gestão das receitas provenientes da indústria extrativa, ou seja, nós temos uma previsão, no caso de Moçambique, nos próximos 30 anos, só na indústria de hidrocarbonetos vamos ter a geração de cerca de 100 mil milhões de dólares. E isso significa que grande parte desses recursos, para além daquilo que pode gerar na cadeia de valores, na intervenção de conteúdo local, das pequenas e médias empresas, teremos impostos fiscais. E como são volumes bastante elevados de impostos, portanto, a economia não está em condições de absorver esses recursos de uma única vez. Na sua opinião, justifica-se a renegociação dos contratos dos grandes projetos, incluindo esses do oil and gas? É uma tese muito importante, porque a renegociação significa que existem também nos próprios contratos mecanismos de reavaliação e, naturalmente, que é um debate extremamente atual. Houve contratos que foram feitos numa determinada conjuntura que devem ser ajustados à realidade contemporânea. Portanto, há aqui vários aspectos que têm que ser tomados em consideração para que os contratos, para além da caducidade que deve ser natural no processo, no percurso, estejam em conformidade com aquilo que é a realidade. Não sejam contratos desajustados, não sejam também contratos ineficazes e injustos, porque há contratos, claramente, que se forem a ser reavaliados, vai-se verificar que há aí Há espaços de melhoria. Há espaços de melhoria em benefício da economia nacional. Não só da economia nacional, também das próprias multinacionais, porque há aspectos que foram tratados em determinados contextos. Vamos olhar, por exemplo, para o contrato da Sasol. Foi negociado num contexto de guerra, num contexto de instabilidade política. Hoje, com um país que está em paz e com os desafios que tem, há necessidade de se reverem estes pressupostos e, portanto, vermos qual é a melhor forma que estes megaprojetos podem contribuir para o desenvolvimento da economia nacional. Há sugestões, a partir da sua obra, há sugestões de reformas para melhorar o ambiente institucional da indústria extrativa em Moçambique? Sim, temos vários aspectos que podem ser considerados relevantes. O primeiro aspecto é ter em conta que, e parece que essa seja de fato a grande reforma que deve ser feita, é criarmos condições para que a indústria extrativa não seja descontinuado o princípio de que a indústria extrativa é uma fonte de geração de matéria-prima para alimentar o Ocidente ou outras latitudes. É importante que as reformas contribuam para que a indústria extrativa despolete o processo de industrialização de Moçambique, do continente, e através disso, nessa diversificação da economia, gerarmos receitas, gerarmos oportunidades de emprego, de autoemprego e a participação destas pequenas e médias empresas. Porque vai reparar que o desenvolvimento se faz com a redistribuição da renda e dos rendimentos. Industrialização, transformação econômica da economia, diversificação da economia. Como é que vê a indústria extrativa a impulsionar isto?
entrou na retórica discursiva nos últimos tempos a narrativa de que é preciso promover a transformação local das matérias-primas. Como é que isto se vai passar, na sua opinião? Por um decreto, por um discurso? Que ações concretas é que, eventualmente, na perspectiva do trabalho que desenvolveu, que aspectos concretos devem ser postos no terreno para criar essa industrialização, ligações intersetoriais entre a indústria extrativa e os diversos setores da economia, incluindo as pequenas e médias empresas? O primeiro aspecto é o ambiente jurídico legal, que deve ser atrativo. Quando falo de atrativo, temos que ter mecanismos de financiamento da própria economia e de refinanciamento da própria economia para que possam emergir atores ou empresas interessadas em capitalizar os segmentos do mercado que emergem de potencial em toda a cadeia de valor. Logo temos que atrair investimento. Temos que atrair investimentos, mas também capitalizar o que nós temos de melhor internamente. Porque na indústria extrativa temos três grandes momentos: o upstream, o midstream e o downstream. Portanto, no upstream é mais a prospecção, negociação dos contratos, etc. E quando chegamos no midstream até o downstream, onde já é a fase da exploração dos próprios recursos, há aí uma cadeia de serviços que também intervém. Então, é aí onde a gente faz referência ao papel do conteúdo local. E, naturalmente, que se estas políticas estiverem devidamente sincronizadas, se tivermos também mecanismos de financiamento, e devem ser mecanismos de financiamento inclusivamente internos, atrativos. Um dos grandes problemas que nós temos no financiamento... Esse é outro debate, Dr. António Niquice. As questões do financiamento é realmente um debate candente e parece que ninguém põe guiso ao gato relativamente a isso, no sentido de trazer aqui soluções mais originais para transpor este obstáculo. António Niquice, muito obrigado por estar aqui no Semanário Econômico. Por mim, ficávamos muito mais tempo, porque a sua obra é realmente tentadora nesse aspecto de nos arrastarmos no tempo, mas temos aqui as nossas imposições de tempo. Queria lhe dar também os parabéns pelo trabalho. Tive a oportunidade de ler e sublinhar. Acredito que terei mais oportunidades de voltar a si e ao tema desta obra, Indústria Extrativa em África, Bênção ou Maldição. Obrigado. E assim fizemos com o professor Dr. António Niquice uma análise da sua própria obra, Indústria Extrativa em África, Bênção ou Maldição. Este tema candente, sugestivo, oportuno, como quiser interpretar. Foi isto que tentativamente fizemos nos últimos minutos aqui no tema de fundo do Semanário Econômico. Vamos agora chamar um curto intervalo. Não saia daí que a escalada do Semanário Econômico prossegue. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. Vamos agora fazer a nossa conjuntura de mercado. É o nosso olhar fundamentalmente para o setor do mercado financeiro e também das commodities no plano nacional e internacional. O mais recente PMI do Standard Bank Moçambique, divulgado este mês, indica um crescimento contínuo no setor privado do país, embora a um ritmo mais lento em comparação com o mês anterior. O índice principal do PMI ficou em 50,6 pontos em julho,
ligeiramente abaixo de 51,0 pontos registrados em junho, sinalizando uma melhoria modesta nas condições empresariais. De acordo com o PMI do Standard Bank Moçambique de julho último, o crescimento da produção e das novas encomendas continuou pelo sexto mês consecutivo, impulsionado pelo aumento da demanda do mercado e pela captação de novos clientes. No entanto, a taxa de expansão das novas encomendas abrandou, atingindo o valor mais baixo dos últimos 3 meses. As empresas responderam ao aumento das novas encomendas, expandindo seus quadros de funcionários. O emprego aumentou pelo sexto mês consecutivo, com uma aceleração modesta na criação de novos postos de trabalho. Os setores da agricultura, indústria secundária e comércio, agrosso e retalho foram os principais responsáveis pelo aumento do número de empregados. O PMI indica que as pressões inflacionárias mantiveram-se moderadas, com os custos de aquisição e de mão de obra subindo apenas ligeiramente. A maioria das empresas manteve os preços de venda inalterados. Apesar do aumento dos custos de produção, a inflação foi controlada devido à manutenção dos preços de venda e a incentivos oferecidos aos clientes. Numa outra dimensão, o PMI captou que a confiança relativa às perspectivas de atividade empresarial para o próximo ano diminuiu para o valor mais baixo desde outubro de 2020, com apenas 35% dos inquiridos a manter expectativas otimistas. O Standard Bank Moçambique destacou que a volatilidade do PMI reflete um crescimento menos robusto na produção e novas encomendas, bem como uma redução na aquisição de estoques. A combinação de uma oferta de moeda estrangeira intermitente, pressões fiscais persistentes e condições de financiamento apertadas provavelmente resultará em um crescimento econômico mais lento. O crescimento do produto interno bruto desacelerou para o ritmo mais baixo dos últimos 3 anos no primeiro trimestre, com uma taxa de crescimento de 3,2% em termos homólogos. Em resposta a este cenário, o Standard Bank reviu em baixa as suas previsões de crescimento para este ano, estimando agora um crescimento de 3,6%, consistente com uma inflação homóloga de 5,1%. O relatório do PMI do Standard Bank Moçambique de julho último apresenta ainda um panorama misto. Enquanto o crescimento continua, ele ocorre a um ritmo mais lento, refletindo desafios económicos persistentes. As empresas moçambicanas continuam a adaptar-se a estas condições, expandindo a produção e o emprego, mas enfrentam um futuro incerto com confiança reduzida nas perspectivas de crescimento a longo prazo. Já estamos bastante adiantados no tempo reservado ao semanário econômico. Momento agora para fazermos uma recapitulação dos principais assuntos que foram tratados ao longo destes quase 60 minutos de duração do programa, sensivelmente. Conecta Negócios apela às micro, pequenas e médias empresas de Tete, Nampula, Cabo Delgado e Niassa a inscreverem-se para ações de capacitação em matérias de negócios. Nosso aqui como projeto é conseguirmos que as pessoas se inscrevam, para que as pessoas procurem contornar as possíveis dificuldades de comunicação que possam existir. Política de conteúdo local, projetos de exploração já estão em curso e o país não tem instrumentos para monitorar a interação megaprojetos e micro, pequenas empresas. São instrumentos necessários que poderão, de facto, ajudar a institucionalizar-se o conteúdo local em Moçambique, regrando e podendo, assim, fazermos uma monitoria mais saudável. O projeto promove comércio, pelo menos 100 operacionais das alfândegas serão formados para lidar com matéria sobre certificado de origem. É um programa que tem em vista apoiar a Direção-Geral das Alfândegas na implementação das regras de origem, regras de acumulação, adesões antecipadas e adesões vinculativas. Banco Vista, diferencial está no facto de ser uma instituição puramente africana. Notre ambition, c'est de faire la banque. Queremos fazer uma banca africana de padrões internacionais, porque nós temos esta forte convicção que, por sermos africanos, conhecemos melhor a nossa realidade. Então, isto é uma vantagem que a concorrência provavelmente não tem. Connaissance de nos économies. E chegamos mesmo ao fim, tivemos imenso prazer em tê-lo em nossa companhia. Já sabe que nesta altura fazemos questão sempre de renovar o convite para que volte a estar conosco quando forem 22 horas.
sensivelmente aqui no canal STV Notícias. Boa noite, tenha uma boa semana e até lá. PNI, milhões de braços, uma só força.